Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Um dos aspectos centrais das atividades de ensino e pesquisa é a necessidade de responder perguntas, indagações e críticas após a apresentação de um determinado tema. Se você tem dificuldades para conviver com indagações e críticas, você vai enfrentar muitos problemas na sua vida acadêmica. As indagações, elas surgem espontaneamente após uma determinada exposição de ideias por várias razões. Pode resultar da curiosidade sobre aquele tema em particular, o que é positivo e demonstra que você foi capaz de despertar o interesse da audiência sobre aquele tema abordado. Ela pode resultar da falta de compreensão de aspectos do que foi apresentado e dessa maneira revelar de alguma forma fraquezas na sua apresentação que precisam ser aprimoradas. As indagações podem resultar de especulações sobre as consequências das ideias apresentadas, de novo, o que é bom e revela a sua capacidade de despertar o interesse da audiência sobre aquela discussão. Ela pode revelar discordâncias sobre métodos, procedimentos, a base de conhecimento, as hipóteses que foram adotadas para apresentar as ideias, mas ela pode também resultar de uma espécie de teste de conhecimento, que é negativo, que é quando uma pessoa na audiência deseja testar o seu conhecimento ou revelar para os demais presentes que você desconhece algum fato específico sobre aquele tema. As críticas, da mesma forma, elas nascem naturalmente durante a análise de qualquer trabalho científico ou técnico. As críticas podem resultar da discordância sobre métodos, procedimentos, hipóteses adotadas durante a formulação das ideias apresentadas. Elas podem resultar da proposição de interpretações alternativas aos dados que foram apresentados para a discussão, o que é bom porque dá oportunidade para que se desenvolva um debate teórico. Ela pode resultar da incompreensão das ideias apresentadas, e aqui, de novo, pode revelar algum tipo de falha de apresentação que precisa ser corrigida e aprimorada, ou ela pode resultar da competição, que é quando o indivíduo critica o seu trabalho para, de alguma forma, valorizar o trabalho que ele mesmo executa. Essas indagações, críticas e questionamentos aparecem todo o tempo durante a vida acadêmica. Elas surgem durante as aulas, elas surgem durante a apresentação de congressos e seminários, elas surgem após a leitura de artigos e teses, e elas também surgem espontaneamente em reuniões técnicas e científicas. Por isso, é preciso estar sempre pronto para responder indagações e críticas. Em particular, durante as apresentações, costuma ser muito frustrante quando, ao final, a audiência não faz qualquer pergunta para o apresentador. Fica a sensação de que não foi estabelecida uma conexão e que o apresentador não conseguiu despertar na audiência o interesse por aquele tema. É por isso que o responsável pela sessão ou pela reunião sempre tem uma ou duas perguntas no bolso para, ao final da apresentação, não deixar o cenário vazio e aquela sensação de desinteresse. De tão comum é a necessidade de responder a críticas e indagações que é possível também apresentar uma técnica que você deveria considerar para responder essas críticas. Por exemplo, em primeiro lugar, agradeça sempre a crítica ou indagação levantada. Demonstre compreensão sobre a dúvida que foi apresentada e a necessidade de explicar aquele tema. Isso ajuda a reduzir o impacto emocional da pergunta e da resposta, mesmo quando é detectada alguma má intenção naquela comunicação. Em segundo lugar, procure identificar os pontos criticados e temize, separe. Não aceite responder críticas genéricas do tipo está tudo errado. O revisor
ou crítico tem que dizer o que exatamente ele está criticando para que uma resposta seja de fato possível e não exatamente o desenvolvimento de um bate-boca. Em terceiro lugar, evite responder críticas vagas ou mal formuladas. Da mesma forma que o apresentador tem que se fazer compreender, o crítico e o revisor também precisa ser compreendido pelo apresentador. Em quarto lugar, procure identificar o mérito da crítica que está sendo feita. Se não for identificado o mérito, diga isso claramente, que a crítica não faz sentido por alguma razão. Se for identificado o mérito, explique por que você escolheu aquele procedimento, aquela base teórica, aquelas hipóteses. Seja técnico, seja específico. Em quinto lugar, se você não souber responder uma pergunta, diga simplesmente que você não sabe. Se for uma pergunta formulada ao vivo, agradeça a pergunta e diga que você vai procurar se informar sobre aquele tema e, eventualmente, retornar uma resposta para o crítico, para o avaliador, na forma de um e-mail ou um texto escrito. Se a crítica vier escrita, como, por exemplo, durante a revisão de artigos, estude o tema que você não conhece antes de responder. Enfim, o debate ele é característico da vida acadêmica. Você vai ser criticado todo o tempo todo. Acostume-se a isso. Torne-se cascudo, desenvolva uma casca, prepare-se para essa vida que será diária. E não se irrite, não leve nunca no pessoal. O debate, ele é fundamental para a vida acadêmica. Participe dele com rigor, com cuidado, com respeito e de forma tecnicamente embasada. E lembre, da mesma maneira que você não está 100% das vezes correto, o crítico também não está. E a crítica pode estar equivocada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.